Oi gente, tudo bem com vocês? Atendendo a pedidos, hoje eu vim falar melhor sobre a mais nova paleta aí nas minhas coisas, que é a Modern Renaissance da Anastasia Beverly Hills. Vocês já tinham me perguntado muito sobre essa paleta aqui nos vídeos do canal. Tem vários vídeos assim já sobre paletas, assim, paletas gringas, essas mais famosinhas. Vou deixar tudo aqui no box de informação pra vocês conferirem. Apesar de eu gostar bastante dessa marca, eu ainda não tinha testado nada de sombra. Fiquei super empolgada. A embalagem é super fofa, ela é de camurça, então um ponto negativo é que ela vai sujando, sabe? Você encosta sem querer na sombra e aí sem querer mancha a paleta assim e fica meio difícil de limpar. Ela tem um bom espelho dentro. Ela veio com um pincel, gente, só que o pincel ficou lá em casa. O pincel dela é ótimo, adorei. Ele é bem fofinho de um lado e ele é mais de precisão do outro lado. Dá pra fazer um olho legal com ele. Como dá pra vocês verem, tem cores mais quentes, mas tem algumas cores também que puxam mais pra um subtom frio. Tem aquelas tonalidades que eu sou apaixonada. Essas vermelhas, meio roxas. Eu amo, acho a coisa mais linda. Dessas 16 cores, 11 cores são opacas e tem 5 cores com brilho. Gente, essa paleta é muito pigmentada, assim. Primeiro dia que eu fui usar, eu já inventei de meter o pincel na sombra bem escura aqui. Caramba, eu fiz uma mancha, sabe, assim, na minha pálpebra. Eu fiquei 2 horas lá tendo que esfumar. Então, assim, tem que ter cuidadinho. Ela esfarela um pouquinho, mas nada que me incomodou muito. E assim, desde que eu mostrei ela lá no meu Insta, quando eu recebi da Try Importados, que é a parceira do canal, inclusive vocês encontram essa paleta, vários outros produtinhos da marca e de todas essas marcas importadas lá na lojinha. No site deles tem desconto pra quem for seguidor do canal, aproveitem. Vocês me pediram muito pra fazer comparação com outras opções gringas também que eu já tenho, que eu já mostrei, que eu já favoritei, porque realmente paletas assim, com essas tonalidades mais quentes, tonalidades meio avermelhadas, tá muito em alta. Então vamos lá comparar essa daqui com outras opções recentes e não tão recentes também. A primeira paleta, sem dúvidas, assim, que veio logo na minha mente foi a paletinha Burgundy da Kylie. Ela é uma paleta menor, tem menos quantidade de sombras do que a da Anastasia. Eu já fiz resenha com tutorial dela completinho aqui no canal. E eu sou encantada com as cores dessa paleta, gente. Nela você encontra também essas tonalidades meio avermelhadas, tem dourado, tem essa cor que eu acho linda, ela é meio alaranjada, meio dourada, fica a coisa mais incrível na pálpebra. E a qualidade também é muito boa. O que eu senti de maior diferença nessas paletas é a gama de cores. Essa daqui da Kylie, ela só tem cores assim mais quentes mesmo. A da Anastasia, você já consegue ver uma cor aqui meio acinzentada, sabe? Então assim, dependendo do seu gosto, dependendo de como você trabalha, dependendo assim das suas clientes e, sei lá, das maquiagens que você faz em você mesma, é importantíssimo você analisar todas as cores da paleta que você tá querendo comprar. Você pode olhar essa paleta e achar ela super legal, assim, diferente e tal. Mas, será que você realmente vai usar a maioria dessas sombras? Eu sempre penso isso, gente, em todas as paletas. E eu sempre passo essa dica pra vocês. Analisem. Porque se tem uma paleta com 14 cores e você acha que você só vai usar 5 cores, não vale tanto a pena assim o investimento, né? Aí você vai perguntar, Linda, e sobre a pigmentação? Então, eu senti que a paleta da Anastasia, ela é mais pigmentada do que a da Kylie. Eu acho que a da Kylie você vai construindo assim o olho, sabe? Você pega um pouco da sombra, você pega um pouquinho mais pra intensificar. A da Anastasia não, você já começa com a sombra muito intensa e aí você vai tendo aquele cuidado, vai esfumando mais, tira o excesso. Apesar de gostar das duas paletas, assim, eu acho que elas têm uma qualidade muito boa. Hoje, se fosse pra investir em uma das duas, eu escolheria a da Anastasia. Pra mim, ela tem uma gama de cores que me agrada muito. Tem muitas cores próximas a essa paleta da Kylie e tem outras além. Então, pra mim, ela tá assim um pouquinho mais completa. Outra paleta recente é a Naked Heat, né? Que foi criada mesmo aí pra ter essas cores quentes mesmo. A gama de cores dessa paleta tá muito incrível, tá muito diferenciada mesmo, assim, de todas as outras Nakeds, das outras paletinhas que eu já tinha visto, assim, da Urban Decay, sabe? Assim que eu recebi, também fiz resenha completinha dela aqui no canal, comparando com outras opções nacionais e tal. Você precisa analisar bem as cores dessa paleta, porque assim, ela tem mais tons opacos do que as outras Nakeds, por exemplo. Eu sei que muita gente que tem a Naked 1, Naked 2, Naked 3... deixa elas lá encostadas porque elas realmente têm muito mais tonalidades assim pra noite do que pro dia a dia. Essa daqui já não. Ela já tem mais cores opacas, então eu consigo ver e consigo fazer mais looks pro seu dia a dia e, claro, pra noite também. Diferente da Renaissance, a Naked Heat tem cores assim mais alaranjadas, tons mais abertos mesmo, tons quentes de verdade. Como eu falei, a Renaissance ela tem uma mistura, tem cores quentes com cores frias. Então, se você não curte cores frias, eu acho que é melhor você investir na Naked Heat.
E eu sei que muita gente não gosta, né? Assim, acaba não sabendo usar muito, acaba não sabendo combinar tanto. Isso varia muito da sua tonalidade de pele, assim, às vezes você já tem um subtom muito quente, então as cores de sombras quentes, elas caem muito bem, assim, fica tudo muito harmônico, né? Tem que pensar nisso. Um ponto negativo dessa Naked aqui é porque eu sinto que ela esfarela mais do que a Renaissance. Mas assim, a pigmentação das duas tá muito páreo a páreo, assim, eu nem sei dizer, qual é a mais pigmentada. As duas são muito incríveis. Outra informação, a Anastasia tem 14 sombras, a Naked tem 12 sombras. 2 sombras a menos, mas assim, o tamanho das sombras é bem proporcional de uma paleta pra outra. Mas tudo vai depender do seu gosto pessoal, o que você tá querendo. Ó, e uma em cima da outra, só pra vocês verem, assim, a diferença. Dá um pause e bate um print aí da tela pra vocês analisarem bem. Outra paleta incrível que desde a primeira vez assim que eu peguei, fiz swatch, coloquei no olho, já me apaixonei pelas sombras, é a Denubian. É essa daqui, com 12 cores também. Vou deixar aqui embaixo linkado vídeos que eu já fiz usando ela, vídeo falando mais detalhes e tudo. Ela foi uma paleta desenvolvida pensando em peles negras. Olha que coisa incrível essa gama de cores. É a maravilha. Eu sinto que essa paleta tá na vibe da Naked Heat. Também tem cores mais alaranjadas. Você já não encontra, assim, por exemplo, essas tonalidades de framboesa que a gente vê aqui na Renaissance. Mas, por exemplo, tem um vermelho aqui, sabe? Vermelhão mesmo. As sombras dessa paleta são extremamente pigmentadas. As cores com brilho, elas têm uma textura meio de sombra cremosa, então parece um pigmento quando você aplica na sua pálpebra. Fica incrível, gente. Pensando nas cores opacas, que são as cores que eu mais uso, eu acho que as cores opacas da Naked Heat são mais usáveis, até porque tem mais quantidade de cores opacas nessa daqui do que na Denubian. Mas, gente, é gosto e você precisa analisar mesmo. Procurem swatches na internet, no Insta, pra vocês verem bem, assim, sabe? São paletas mais caras que merecem essa atenção e essa análise. Comparando essa com a da Kylie, por exemplo, acho que elas são bem parecidas, assim, tem muitas cores bem idênticas, só que a da Kylie, ela tem essas cores mais vinho, né, esse vermelho mais fechado, que a Denubian não tem. Tava pensando se eu mostrava ou não essa outra paleta que eu amo, eu uso muito profissionalmente em automaquiagem. Ela foi, assim, uma descoberta desse ano, que é a Tarte Taste Pro da Tarte. Ela é uma paleta, por exemplo, completamente diferente da Naked Heat e da Renaissance, mas ela tem cores, assim, que eu consigo ver em todas essas paletas de cores quentes. Entenderam? Até eu tô confusa agora. Eu acho que deu pra entender. Ela tem uns marrons mais quentes, ela tem essas cores mais vinhos. Muitas cores me lembraram algumas cores da Anastasia. E na minha opinião, eu consigo fazer muito mais maquiagens, muito mais opções com a Tarte Taste Pro do que com a Renaissance. Agora, a textura das sombras e a pigmentação são bem diferentes. Eu sinto que as sombras dessa paleta aqui são bem mais macias do que as da Renaissance, mas essa daqui é mais pigmentada, assim. Principalmente as cores mais intensas, mais escuras, eu acho que elas são um pouquinho mais pigmentadas do que as escuras da Tarte, mas assim, a diferença não é tão grande. São paletas de ótima qualidade, mas sei lá, se fosse pra investir em uma das duas, eu escolheria a Tarte Taste Pro. Eu acho que a Tarte Taste Pro acaba ficando na frente de todas as outras, porque ela realmente é uma paleta muito versátil, assim. Tem de tudo. É muito assunto sobre paletas de cores quentes. É porque eu vou lembrando de uma coisa, de uma característica, e aí eu quero falar. Mas comparando o Tarte Taste Pro com o Naked Heat, são paletas bem diferentes. As cores dessa paleta aqui, você vê poucas que são realmente parecidas com as que tem aqui na da Tarte. Na minha opinião, se eu já tivesse a Tarte Taste Pro ou uma outra paleta parecida com ela, ainda assim eu investiria na Naked Heat. Mas já tendo a Tarte Taste Pro e querendo investir aí numa paleta de cores quentes e tal, eu não investiria na Renaissance, entendeu? E tenho aqui uma paletinha linda da Colourpop, que é a paleta Cute AF. Todas as tonalidades dela tem um subtom bem quente. Você não vê, assim, uma cor mais acinzentada como a Renaissance. Então, na minha opinião também, se você tem vontade de investir, por exemplo, nessa daqui, eu acho que ela seria um complemento junto com a Renaissance. Um complemento junto com a Tarte Taste Pro, entendeu? Assim, ela tem que dar uma quebrada, porque realmente, ó, gente, você encontra aqui um amarelo, tem um laranjão. Na verdade, tem 2 laranjas, um bem abertão, com brilho, e tem esse outro aqui que é um pouquinho mais fechado. Essas sombras da Colourpop são incríveis, muito pigmentadas, gente, esfarelam pouquíssimo. Essa daqui é a paleta mais barata de todas essas importadas, e a qualidade, assim, sério, não perde em nada. E tem outra paletinha da Colourpop também, essa daqui é o modelo She. Essa daqui, como dá pra vocês perceberem, as tonalidades são bem mais fechadas, assim. Tem alguns tons um pouco mais frios,
mas assim, não é aquela paleta cheia de cores acinzentadas. Já consigo ver mais semelhança dela com a Renaissance, mas você não encontra muitos marrons aqui para fazer transição, assim, côncavo, essas coisas, como tem na Renaissance. Então, se você tá querendo investir só nela, assim, se você não tem nenhuma paleta, acho que você vai sentir muita falta de outras tonalidades, assim, bem basiquinhas mesmo. Eu sei que tem outros modelos dessas paletinhas da Colourpop, mas essas duas que eu tenho, elas são paletas para complementar uma outra paleta já com cores coringas que você tem. Bom, como vocês viram, eu fiz aí esse panorama com todas essas paletas recentes de cores quentes que eu fui testando ao longo desses últimos meses. Eu gostei muito dessa paleta da Renaissance, mas como eu falei no início, tem que pensar bem nas sombras aí. Cada um eu sei que tem um gosto. Por exemplo, eu senti falta nessa paleta aqui de um marrom chocolate, sabe? Porque tem um marrom mais intenso, mas ele tem um subtom meio arroxeado. Não é aquele chocolate mesmo. É uma sombra que eu uso muito, mas às vezes você não usa tanto. De todas, a que eu mais uso, a que eu acho que é mais útil, mais versátil é a Tarte Pro. Então, se fosse pra investir em uma das duas, assim, eu preferiria essa. Mas a qualidade dessa daqui é muito, muito boa. Inclusive, vou dar uma pesquisada aí nos swatches das outras paletas da Anastasia. Eu ainda não tinha usado essa paleta aqui com vocês aqui nos vídeos. A maquiagem que eu tô hoje foi usando essa paletinha. Pra iluminar o ossinho aqui da sobrancelha, eu usei essa primeira sombra clarinha, a Tempera. Logo em seguida, na minha pálpebra móvel inteira, eu apliquei esse marrom, que fica logo abaixo dela, a Raw Sienna. Adorei esse marrom, eu acho que ele foi assim, o marrom coringa da paleta. Depois eu fiz uma mistura dessa cor mais escurona com um pouquinho da Red Ochre, que é o vinho da paleta. Ficou muito bom, e aí eu apliquei aqui no cantinho externo e fui esfumando, esfumando, esfumando. Para iluminar o meu cantinho interno, usei a sombra Primavera, que é um douradinho claro, perfeito. Eu amei essa cor, assim, me apaixonei. E pra finalizar, rente aos cílios de baixo, eu peguei um pouquinho da Antique Bronze, que é tipo um lilás, assim, com algumas partículas de brilho. Muito pigmentada essa sombra, eu não tinha noção que ela ia ser tão pigmentada. Eu não mostrei, mas eu finalizei com um delineado, dei uma esfumadinha, apliquei máscara de cílios e finalizei com esse batom aqui da Bruna Tavares, que é o Sândalo. Bom, eu espero muito que esse bate-papo sobre paletas tenha ajudado você a se decidir melhor, né, na hora de investir e tal. Se tiver ficado ainda alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, isso ajuda muito, muito. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Mas eu acho que essa história de eu tenho vontade de adotar muitas vezes tá ligada a uma carga romântica muito pesada. Inclusive, eu quero adotar porque eu quero ajudar. Tem tanta gente, uma boa ação, tem né? tanta criança precisando e passando necessidade e tal.